Muito. Golaço do Vinícius. Golaço, Vinícius está arrebentando com a camisa do Bahia. Vamos destacar aqui a vitória do Bahia, mas antes, não tem como a gente não falar desse momento do Vasco, né? E eu acho importante, Paulo Lima, até falava mais cedo isso, conversando com colegas na redação, não pode servir de bengala a crise política do Vasco. Se não foi... se a gente elogiou aqui, lá no início do ano, quando o Vasco vinha de eleições conturbadas e conseguiu bons resultados nas primeiras fases da Libertadores, não vai ser agora que a gente vai atribuir fracassos ao momento político do clube. Vasco ontem muito mal em campo. E na minha opinião, Paulo, não sei se você pensa igual, passou muito pelo Zé Ricardo ontem. Tem crédito, é bom treinador, mas ontem com escolhas equivocadas e ele reconheceu mexendo isso, muito mal no time. Ele mexeu também, e tanto que ele reconheceu isso, a fragilidade do Vasco, que ele ontem no primeiro tempo mesmo botou o Wagner para jogar novamente, né? Botar o Erle de lateral. Ou seja, são tentativas que a gente tem que também um pouco se colocar do lado do treinador, né? Porque às vezes ele fica sem as peças que podem dar resultado e na cabeça dele, da comissão técnica, eu acho que podemos não inventar, mas improvisar aqui para tentar ajustar, e ele reconheceu o erro. Agora, valorizar o time do Guto, né? Jogou muita bola ontem. E mais uma vez... Zé Rafael voltando a jogar muito bem. E mais uma vez o Martin Silva, mesmo levando muitos gols, o Martin Silva esse ano deve estar com a sacola em casa cheia, não deve ter lugar para guardar tanta bola que está entrando no gol do Vasco da Gama. O Martim deve estar passando um momento de muita dificuldade, deve estar doido para chegar à convocação da seleção uruguaia para ir embora e deixar esse momento que o Vasco está vivendo. Terceira goleada em 3 semanas. Então é muita coisa. E ontem, mais uma vez, ele fez defesas importantes. O Elton perdeu muito gol, o Elber perdeu o gol, o Zé Ricardo ontem jogou muita bola, o Vinícius. Foi um massacre, foi um vareio no primeiro tempo, principalmente, e 3-0 com 2 gols no primeiro e 1 no segundo tempo, foi um placar até modesto para aquilo que o Vasco passou de sufoco. O Vasco foi uma presa fácil. E aí ressaltar exatamente isso. Não é só a crise política do Vasco, evidente que não é só a fragilidade do time do Vasco, que também pesa muito nesse momento, a tentativa do Zé Ricardo de mexer no esquema tático ou de improvisar algumas peças, mas valorizar o futebol do Sport Clube Bahia, né? Essa é uma tentativa que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, saber que o futebol do Nordeste, saber que o futebol do Bahia também é um futebol de qualidade. E ontem fez isso, deu um passo importante para garantir a vaga para a próxima fase. E, acima de tudo, sobrou no jogo, sobrou daqueles dias em que deu tudo certo para o tricolor baiano e algumas peças do Vasco da Gama não funcionaram muito bem. O Vasco foi presa fácil, o Bahia poderia ter saído com 5, olha, se não fosse o Martin Silva, talvez até 6-0, para não ser tão exagerado. Otimismo demais nunca é muito bom, mas ontem o Vasco escapou de uma goleada histórica lá na Fonte Nova. Bahia dominou o Vasco do início ao fim. Paulo Lima, daqui a pouco você vai responder, não lembro o nome do internauta agora, perdão. Esse lance também, falando de arbitragem, já que a Aladine não está aqui, foi um erro daqueles da arbitragem, que não é um erro crasso, mas o Pikachu recebeu a bola em condição e poderia ter pelo menos diminuído o placar. Boa, daqui a pouquinho você responde, olha, mais uma vez. Exatamente. Ele estava não na mesma estava linha. Impedido, Paulo? Não estava impedido. Ele estava na mesma linha, o Pikachu estava na mesma linha. E olha só, o zagueiro do Vasco, o zagueiro do Bahia está com a perna esquerda adiantada, né? E isso na Copa do Mundo vai ser diferente, né? Porque a Copa do Mundo, a orientação do auxiliar, do quadro de árbitro da FIFA, porque o Bandeira deixe seguir a jogada e, na dúvida, ele levante a bandeira para chamar o árbitro de vídeo. Nesse jogo aí, o auxiliar foi lá e convicto marcou. Mas não é também nenhum absurdo, porque estava Até porque o jogo não estava equilibrado. Daqui a pouquinho você responde de internauta, Paulo Lima, porque questionaram ali na nossa hashtag o seguinte: o que o Zé Ricardo tem com o Paulão e com o Wellington, que os dois estão indo mal das pernas e o Zé não tira por nada? Daqui a pouquinho você responde, porque a gente vai abrir a zona mista do Bom Dia Fox agora para os técnicos do Bahia, o Guto, e o técnico do Vasco, o Zé Ricardo. Dentro de casa tem uma energia, tem uma empatia com o torcedor, uma troca muito grande, e a equipe se enche de brio, se enche de disposição, de garra, e fez aquilo que a gente conversou, né? Se impôs, fez uma grande partida. Na minha concepção, foi a melhor partida do ano do Bahia. Zé estava aqui o ano passado, voltou a marcar. Edgar estava aqui o ano passado, voltou a marcar. Vinícius estava aqui ano passado, voltou a marcar. Show! É isso que nós precisamos. Com certeza precisamos fazer algumas mudanças para que a gente reaja, já que o momento é difícil, é crítico. A gente se decepcionou muito com a partida, com a atuação da nossa equipe hoje. Redobrar
os esforços, redobrar o trabalho para a gente poder buscar soluções para que isso não ocorra mais. Inadmissível a gente entrar do jeito que entrou numa partida tão importante de oitava de final da Copa do Brasil. Tem que mudar nossa postura, mudar nossa atitude, para se a gente quiser alguma coisa, não só na Copa do Brasil, mas também como no Brasileiro, a gente tem que mudar nossa postura, senão a gente vai acabar sofrendo nas duas competições. Pois é. Esse é um ponto bom de partida, né? Reconhecer. Reconheceu que foi mal, mas o Paulo Lima, ainda dá para o Vasco? Você acredita no jogo de volta? Não acho que seja impossível, não. Difícil é. Por exemplo, esse lance que a gente viu aí, né? O De Sábato, mais uma vez, com a bola dominada, bate na canela, bate no joelho. Aí os caras dão pancada no Paulão, dão pancada no Wellington, né? Mas o De Sábato vacila com a bola dominada, pô. Quer dizer, é um erro individual que compromete todo o sistema defensivo lá atrás. E não é a primeira vez que... olha que o De Sábato chegou, tomou conta do meio-campo, o argentino veio bem, um jogador importante na marcação, mas tem errado, tem vacilado, tem falhado muitas vezes e tem comprometido o sistema defensivo do Vasco. Então, você tem algumas peças que também erram, falham, que passam desapercebidas exatamente pelo handicap anterior, né? Pelo retrospecto anterior. Aí cai só de pancada no Paulão, cai de pancada no Wellington e em outros tantos jogadores do Vasco da Gama. Outros caíram de produção, o time do Vasco caiu muito de produção e algumas peças individuais não estão rendendo. E valorizar aquilo que eu disse há pouco. O Bahia jogou bola, como o Guto falou, essa mesma turma que estava no ano passado, levando o Bahia até um pouco mais perto da classificação, voltou a jogar futebol esse ano. E lembrando que o Bahia é o campeão estadual, né, gente? Não, mas o Bahia quebrou ontem uma sequência, né? Estava no jejum de 3 vitórias e, aliás, 3 jogos sem marcar. Sem balançar as redes. E o Vasco, a gente estava falando aqui de separar o momento político do momento técnico. O Vasco ontem, pela manhã, a diretoria botou em dia todos os salários dos jogadores. Pagou tudo, quer dizer, teve essa motivação Tem extra. outro detalhe, Calheiros e Paulo Lima. Depois da Copa do Mundo, o Vasco vai ter problema com a tabela. Problema todos os times vão ter, porque está tudo muito corrido, muito apertado. Mas o jogo de volta, Vasco e Bahia, está marcado para o dia 16 de julho, um dia depois da final da Copa. Só que até então, o jogo entre Santos e Vasco estava marcado para o dia 16 de julho. Que o jogo vai acontecer no Pacaembu. Agora consta no site da CBF sem data. Tá a definir Santos e Vasco, mas está confirmado dia 16, Vasco e Bahia. Ou seja, vai apertar e vão empurrando esse joguinho até achar uma A brecha. conta vai vir. Depois da Copa do Mundo, em algum momento, o Vasco vai ter que ter uma sequência aí sobrecarregada. O que eu não achei bacana ontem, viu, Paulo Lima? Gostei do Bahia, acho que o Bahia fez uma grande partida. Tô com o Guto, eu não sei, não tenho acompanhado o Bahia no dia a dia. O Guto tá dizendo aí que foi a melhor atuação. Eu imagino que tenha sido mesmo, que o Bahia jogou muito bem. Mas aí, Paulo Lima, uma torcida tão apaixonada, num estádio de Copa do Mundo, a belíssima Arena Fonte Nova, 13 mil é estádio vazio. Calheiros... Para uma torcida que faz festa, faz barulho, faz pressão. Onde é que está a torcida do Bahia, Paulo mas Lima? sempre tem grande público, né? Eu não sei, eu não seria tão mas cruel. Era um jogo de oitavas de final, um jogo de Copa do Brasil, pela frente, um time com uma história, uma tradição fantástica ao Vasco. Sem dúvida, é abaixo da média. Mas se pensar que é num dia de semana, né? Tem todo aquele velho e chavão que a gente usa sempre, né? Meio do mês e tal, a galera tá com a graninha curta. Mas a torcida do Bahia não decepciona, não. A torcida do Bahia é daquelas que não é fiel. Costuma ter um público baixo. Não é. E 13 não, eu tô mil... cornetando aqui porque eu tô acostumado a ver com com grandes 20 mil, públicos 25 na mil, Arena lógico. E o torcedor do Bahia tem realmente essa característica de lotar, de ser um torcedor apaixonado. Lógico. Pra mim, isso é um público decepcionante. Para um jogo decepcionante, do tamanho de ontem. mas é abaixo da média. Tem crédito, Bahia? Sempre. Torcedor baiano. Eu tô achando que é porque é da terra do Paulo Lima. O coração dele explode de alegria quando ele fala da Bahia. Baiano, mas ontem eu apostava no Vasco, viu? Eu achava que o Vasco ontem seria...